Chega de moleza, vamos trabalhar. Matéria de hoje, história da igreja. A nossa história, a história da igreja, ela nasce com a descida do Espírito Santo. Jesus fala, quando você lê o Evangelho de João, ali no capítulo 14, 15, 16, Jesus fala, ó, não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outra pessoa em meu lugar. Vai ficar, eu vou, mas deixo outro. Né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então o crente precisa aprender isso aí. Sem Deus nada podemos fazer. Nós dependemos da pessoa do Espírito Santo, que é Deus. É isso que nós vamos aprender. E o Espírito Santo desce no dia do Pentecostes e fica morando na igreja. E fica com a igreja até o arrebatamento da igreja. Então, se você é igreja, se você é um crente em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, que é diferente de dons do Espírito Santo, matéria que nós vamos aprender mais na frente. Muito bem, mas essa matéria, ela começa com o nascimento do cristianismo. Eu vou pedir para colocar esse slide na tela, o nascimento do cristianismo, né? Então, nós vamos ver aí como surge a nossa, podemos chamar religião, o cristianismo, né? A nossa fé, que é a maior religião em números de adeptos do planeta Terra. As estatísticas mostram 2 milhões e meio, 2,5, né? bilhões de cristãos. Olha, é a maior religião do mundo. E nós vamos estudar, nós vamos dividir em pedaços, nós vamos fatiar a história para facilitar o aprendizado. E o primeiro trecho da história que nós vamos estudar, eu já vou pedir para colocar na tela o slide onde diz que é desde a ascensão de Cristo até a pregação de Estevão. Então esse período é de mais ou menos 5 anos, da ascensão de Cristo, do retorno de Cristo, né, para o Pai e até a morte de Estevão. 5 anos de história nós vamos estudar. Bom, primeira coisa que você que é aluno, que está gostando da programação, precisa aprender, primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós estamos estudando história da igreja, é do que a igreja é formada. Então eu vou pedir para pôr no slide, olha que interessante, a igreja ela é formada por todos que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que interessante. Se a pessoa crê, primeiro passo para a formação da igreja, precisa crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, unigênito do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós somos criaturas de Deus, tá? Nós nos tornamos filhos por adoção. Você sabia disso? Nós somos adotados. Agora, Jesus Cristo, nosso Senhor, não. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é da mesma substância, do mesmo gênero. Ele é Deus de Deus, né? Ele é Deus de Deus. Então ele é 100% Deus. Mas também é 100% homem, porque ele foi gerado, né? Um mistério, a Bíblia chama de mistério, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. E herdou de Maria a natureza humana, sem o pecado, sem a culpa, tá bom? Então, Jesus é o unigênito, é o único da mesma espécie. Olha que coisa maravilhosa, é o único da mesma espécie, por isso ele é unigênito do Pai. Então, a igreja é formada por todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Agora, o segundo detalhe, eu vou pedir para pôr na tela esse slide. O segundo detalhe, que aceita Cristo como Salvador pessoal e passa a obedecer. Então, olha que coisa, que mistério. Olha que mistério. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, se você aceita a condição de que é pecador, você reconhece os seus pecados. Não, eu reconheço que eu sou um pecador. E você aceita Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, então você é transformado em igreja. Você é separado para um trabalho especial. Isso é ser igreja. Mas isso só acontece na vida
da pessoa se o Espírito Santo falar com a pessoa, se a pessoa for impactada pela palavra de Deus, que é obra do Espírito. Por isso que a igreja nasce com a descida do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. A verdade é essa. A verdade é essa. Tá bom? Então, se você é igreja, você tem o Espírito Santo. Senão, você não é igreja. Tá bom? Então, a igreja, ela é individual, mas ela também é coletiva. Depois nós vamos aprender com mais detalhe. Agora, você sabe o que significa a palavra Jesus? Então, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós aceitamos Jesus, nós o reconhecemos como único e suficiente Salvador. Mas o que significa a palavrinha Jesus? Vamos ver o que significa? Ela vem lá do hebraico. Eu vou pedir para pôr na tela. Jesus, olha o significado. O Senhor é salvação. Olha que coisa maravilhosa. Então, o próprio nome já carrega, né, uma explicação, um significado. Então, o Senhor é salvação. Agora, muita gente, eu já vi falar assim, que, olha, Jesus, ele é o nosso Messias, né? Jesus, ele é o Cristo. Ou ainda, Jesus, ele é o ungido. Então, qual que é o significado de cada palavra? Mesma coisa. Eu vou pedir para pôr na tela aí, olha, Messias é em hebraico, Cristo é grego, e trazendo para o português, o ungido, porque ele foi o único, né, o escolhido para uma missão única, uma missão ímpar, salvar a humanidade. Então ele é ungido para uma missão especial, nos salvar. Olha que coisa maravilhosa. Esse recado é para você que quer estudar 100% online. Quais são as vantagens? Primeiro, não tem despesa de correio. Segundo, também não tem despesa com gráfica, porque você vai estudar no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Olha que bênção, de repente você está no metrô, está estudando a palavra de Deus. Em qualquer lugar você estuda, ou seja, onde você estiver, você leva o seu curso. Olha que bênção, é um lançamento de ICP para abençoar a sua vida. Tudo aquilo que estava no material impresso, nós colocamos online na plataforma digital. Muitas aulas só de áudio. De repente, se você está viajando no seu carro, ou com fone de ouvido, você vai escutando e vai aprendendo a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem professor também de plantão, e tudo é feito na plataforma digital. É o nosso campus, a nossa faculdade agora 100% digital. É o ICP levando a palavra de Deus para bem perto de você. Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Então nós começamos aí a nossa história, os primeiros anos da história do cristianismo. Então nós já sabemos que todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que reconhece que é pecador e o aceita, transforma-se em igreja, é salvo. Olha que coisa maravilhosa. A palavra Jesus, o Senhor é salvação, né? E no hebraico, Messias, no grego, Cristo, e no português, vamos dizer assim, ungido. Ungido para uma missão especial, salvar o mundo. Agora, outra pergunta. Se alguém perguntar, olha, você é cristão, você segue a Jesus Cristo, mas você fala que pertence à igreja, mas a primeira igreja, onde a igreja nasceu? Onde foi a primeira igreja, a primeira reunião desse grupo que tem a igreja individual, mas eles se reuniram? O primeiro fato da história foi na cidade de Jerusalém. Eu não sei se tem esse slide aí, se tiver já coloca na tela. Local do nascimento da igreja, Jerusalém. Muito bem. Agora, tá aí, né? Povo judeu, né? Então Deus escolheu a cidade de Jerusalém, e o povo judeu é onde começa a igreja, tá? Nasce entre o povo judeu. Muito bem. Agora, a mensagem apostólica,
A mensagem que começa a ser pregada, aliás, interessante que o primeiro pregador, isso está registrado em Atos dos Apóstolos. Aliás, outra coisa interessante, Atos dos Apóstolos, não é? Que é o quinto livro do Novo Testamento, nós temos 4 biografias que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois Atos dos Apóstolos, o livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a atuação do Espírito Santo no livro inteirinho, né? Então leia Atos dos Apóstolos, aí os primeiros capítulos você vai aprender detalhadamente tudo que eu estou ensinando hoje. Mas muito bem, agora a mensagem que o primeiro que sai pregando, eles estavam em 120 pessoas, aproximadamente, a Bíblia fala aproximadamente 120 pessoas buscando a Deus e de repente todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, cheios do Espírito Santo, Pedro levanta e começa a pregar o evangelho, porque pensaram, os que estavam de fora, porque tinha judeu que vinha da diáspora, né, que eles vinham de tudo quanto é lugares, de outros países, de outras cidades. Então eles estavam reunidos ali, falando, esse pessoal bebeu demais, acharam que eles estavam embriagados. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e começa a pregar a palavra de Deus. E no primeiro apelo, 3.000 aproximadamente, a Bíblia fala aproximadamente 3.000 pessoas aceitam Jesus. Conversão já o Espírito Santo atua na vida de 3.000 pessoas. Então de 120, a igreja já vai para 3.000. E daqui a pouquinho, se você continuar lendo, já vai para 5.000 e não para mais, até chegar hoje aí nesses bilhões de cristãos. Muito bem. Agora, a mensagem, ela é dividida em 3 partes principais. Então a primeira parte, eu vou pedir para pôr slide, é o caráter messiânico de Jesus. O caráter messiânico de Jesus é a primeira parte. Ou seja, então veja que interessante, nós não temos ainda o Novo Testamento, nós não temos ainda os 27 livros do Novo Testamento. Eles vão, a escrita desses livros, ela começa depois mais ou menos do ano 50, então nós não temos. Então quando Pedro vai pregar, ele usa como referência o Antigo Testamento. Ele faz citações da sua mensagem. Olha a importância do Antigo Testamento, E ele vai usar o Antigo Testamento para quê? Para mostrar o caráter messiânico de Jesus. Olha aí, eu não falei do Messias, de Cristo, do ungido, que Jesus é ungido. Ele vai provar no Antigo Testamento, ele vai fazer citações do Antigo Testamento que estava previsto, estava profetizado o caráter messiânico de Jesus. Ele ia provar por A mais B para os seus ouvintes, né, os ouvintes da mensagem, que Jesus Cristo estava, aquele Messias que Deus prometeu no Antigo Testamento era aquele Jesus, que ele era apóstolo. Muito bem. Segunda parte da mensagem. Então, a primeira parte, o caráter messiânico de Jesus. Segunda parte, a ressurreição de Jesus. Ponto importantíssimo, porque se Jesus não houvesse ressuscitado, a Bíblia fala que nós seríamos os mais miseráveis dos homens. É em vão a nossa fé. Como Pedro era testemunha, Paulo também fala no capítulo 15 da carta que ele escreve aos Coríntios, Paulo não se converteu ainda, mas depois Paulo vai falar, né, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, quer dizer, olha quantas testemunhas da ressurreição de Jesus. Ele apareceu para as mulheres, depois ele apareceu para os apóstolos, Tomé duvidou, ele apareceu para Tomé, mas ele foi visto no dia da sua ascensão por mais de 500 pessoas. Olha quantas testemunhas eles tinham para consultar ali em Jerusalém, né? Ele foi visto, então ele ia mostrar, provar, né? Ele tinha testemunho, que muitas pessoas viram a ressurreição de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, se Jesus ressuscitou, então nós poderemos ficar tranquilos, porque ele prometeu que nós, igreja, iríamos ressuscitar também. Muito bem. E a terceira parte da mensagem? A terceira parte da mensagem é
a volta de Jesus. É uma mensagem, olha aí na tela, é uma mensagem escatológica, a volta de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a mensagem da igreja, você que quer pregar o evangelho, a senhora que está me assistindo, quer começar a pregar o evangelho, o tema do bom pregador, isso eu já aprendi quando eu tinha lá meus logo 20, 25 anos, quando eu comecei a estudar teologia, eu queria pregar o evangelho. Então, eu já aprendi, o tema do bom pregador é o Calvário. Olha que coisa maravilhosa. E qual foi a primeira mensagem que nós encontramos na Bíblia que ela foi pregada? Foi testemunhada, né? Foi por quem? Por Pedro. E essa mensagem apostólica e dos demais apóstolos, mesma coisa. Ela é dividida em 3 partes. Aprenda isso, você que quer pregar o evangelho. Primeira coisa, né, o caráter messiânico de Jesus, as profecias que falam sobre Jesus. Depois, a ressurreição de Jesus, que era comprovada por mais de 500 pessoas, a sua ascensão. E terceiro, que os dois, né, anjos que apareceram falaram, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele há de voltar um dia. Ele vai voltar um dia. Então é a volta de Jesus. Esses 3 elementos não podem faltar na mensagem cristã. É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Que matéria gostosa de aprender, a nossa história. Como é bom estudar a história da igreja, tá vendo? Agora um detalhe que eu quero falar para você, que de repente você tá, poxa vida, mas o pastor tá falando não dá para copiar tudo, não dá para anotar. Fica tranquilo, porque tudo que eu ensino, tudo, você encontra aqui nesses módulos de teologia. Tudo está aqui dentro. Então você pode ficar tranquilo, é só depois entrar em contato. Depois eu falo o telefone, eu não falo nunca na hora da aula, mas você vai pedir todo o nosso material que você vai ter com riqueza de detalhes, tudo que eu estou ensinando, tá bom? Muito bem. Então não se preocupe, tem gente que fica triste, né? Fala, poxa vida, não dá para copiar mais no módulo, que são livros. Não, o que é um módulo? É um livro, né? Vamos ver se dá para o nosso cameraman aqui dar uma focalizadinha. São livros, né? Que é módulo, livro. Então nesses módulos, olha, tem os exercícios, tem tudo para você desenvolver um bom aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Mas depois a gente fala como você adquire esse material. Muito bem. Agora, uma coisa que nós precisamos aprender, nós já aprendemos a mensagem, tá? Então, se você for pregar o evangelho para uma pessoa, você precisa partir desse princípio, que é a primeira mensagem da Bíblia. Ela está em Atos dos Apóstolos. Se você pegar Atos dos Apóstolos a partir do verso 14 do capítulo 2, né? Ele fala assim, ó, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Olha que coisa interessante. Então aqui tem a mensagem que Pedro pregou e que 3.000 almas, quase 3.000 almas aceitam Jesus, né? Se convertem. Muito bem. Agora, essa mensagem, então, como eu disse, ela tem como base o Antigo Testamento, porque nós não temos o Novo ainda. Não tem o Novo Testamento. E nem dá para andar com o Velho Testamento debaixo do braço. Hoje é uma bênção. Você tem Bíblia de todo tamanho, né? As irmãs carregam Bíblia na bolsa, tem Bíblia de bolso também, tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, quer dizer, no tablet. Hoje é fácil ler a Bíblia, mas naquela época não tinha acesso às Bíblias, ou seja, rolo, né? Era tudo rolo, não era nem livro. E ficava guardado onde? Ficava nos templos, nas sinagogas. Quando tinha cópia era difícil e nem todos tinham acesso. Então veja que Pedro conhecia esse material, conhecia a palavra de Deus, porque ele prega a sua mensagem, ela tem base na palavra, no Antigo Testamento. Está vendo a importância de estudar a Bíblia? Tá? Muita gente fala, mas eu não preciso estudar. Claro que precisa. Você vê que o discurso, leia a pregação de Pedro, leia a pregação de Estevão e você vai ver. Então, 3 partes. Primeira, ele pregou com base no que ele conhecia do Antigo Testamento, o Espírito Santo fazia ele lembrar. O Espírito Santo não faz ninguém adivinhar, o Espírito Santo faz lembrar. Então a pessoa que é estudiosa, na hora necessária o Espírito Santo usa.
e ele lembra a palavra correta. Então o que acontece? Ele prega primeira parte da mensagem mostrando o caráter messiânico de Jesus, segunda parte que ele ressuscitou, ali tinha prova ali, mais de 500 pessoas, né, viram e participaram, viram a ascensão de Cristo, e a terceira parte da mensagem, ele voltará, tá bom? Muito bem. Agora, as ferramentas, eu vou pedir para pôr na tela, as ferramentas usadas pela igreja. Eu não sei se tem esse slide aí, que diz assim, as ferramentas usadas pela igreja. Não tem problema. Então vamos para o próximo, que diz que a primeira ferramenta, o testemunho de seus membros. Você sabia que uma coisa importante da igreja são as pessoas darem os seus testemunhos de seus membros? Você sabia disso? Que o testemunho de uma pessoa que foi impactada pela palavra de Deus, ou que recebeu uma cura, ou que teve uma causa resolvida, enfim, um testemunho de uma pessoa, ele é muito eficaz na conversão, o testemunho que a pessoa dá como cristão. Então, o testemunho dos membros, as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, estavam vivendo em comunhão. Outra coisa, o auxílio sobrenatural, olha aí na sua tela, o auxílio sobrenatural. A Bíblia diz que Pedro estava entrando com João no templo. Isso está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Lembra que eu falei que o livro de Atos dos Apóstolos pode ser chamado de Atos do Espírito Santo? Eles estavam entrando no templo. Aí tinha uma pessoa lá que ela não andava, ela era paralítica. Estava lá, né, naquela situação. E ela pediu um dinheiro, alguma coisa, porque não tinha nem como trabalhar, era paralítica. Aí Pedro diz, olha, nós não temos dinheiro, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levante e anda em nome do Senhor Jesus. Na hora o paralítico levantou e foi um alvoroço na cidade, um milagre. Então, a operação do sobrenatural na igreja, eu sempre digo, há necessidade do sobrenatural no culto. Uma reunião onde não acontece nada de sobrenatural, não é culto, é uma reunião filosófica. Não é ruim, tá certo? Mas no culto, quando nós estamos cultuando a Deus, quando o pastor está entregando a mensagem, quando os louvores estão sendo cantados, enfim, há de ter uma manifestação sobrenatural, porque o Espírito Santo habita na igreja. Então, precisa acontecer alguma coisa diferente na nossa vida, na hora do culto, na hora da adoração. E o que acontecia na igreja primitiva, né? Então, o testemunho dos membros e a atuação sobrenatural, esses dois elementos que traziam, né, que as pessoas ficavam sabendo, um vai contando para o outro. O meio de comunicação na época não era igual hoje. Hoje você está me vendo aí, tem a TV, no conforto do celular, mas na época não tinha nada disso. Era boca a boca, um falando para o outro, falando, e eles viam o testemunho, pessoas sendo curadas, pessoas que não andavam andando, pessoas que não enxergavam. Teve até caso de pessoas que estavam mortas ressuscitaram, milagres acontecendo. Então, a atuação do sobrenatural e o testemunho, né? O testemunho dos membros, né? A realidade, a mudança de vida nas pessoas, então fazia com que a igreja crescia e foi aumentando. Então este é o período que nós estamos estudando. Agora, tem uma falha, porque, irmã, a senhora, o senhor que está me assistindo, não queira encontrar uma denominação perfeita, tá bom? Parte por aí. Não queira encontrar uma denominação perfeita. Não tem, tá bom? Põe isso na sua cabeça. Não tem. A igreja, ela é formada de pecadores. Tá? O único perfeito na igreja é o Espírito Santo, porque toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus. Nós somos incapazes. Põe isso. Nós não temos poder algum, tá? Então não adianta, olha, eu estou triste nessa denominação aqui, porque eu estou vendo uns problemas aqui, eu vou para aquela outra. Você pode até ir,
mas você não vai encontrar grupo reunido perfeito, porque começa por você, começa por mim. Nós não somos falhos? Ou você que está me assistindo é perfeito? Você que está me assistindo é perfeito? Lógico que não. A senhora? Lógico que não. Lógico, se fosse perfeita, eu não precisava de Jesus. Como a igreja é formada de homens, as denominações, então você vai encontrar problema ali. E na igreja primitiva nós vamos encontrar um problema sério. Sabe qual era o defeito da igreja primitiva? Eu não sei se tem esse slide, se tiver eu vou pedir para pôr na tela. A falha era zelo missionário. Essa era a falha da igreja, olha, está aí na tela. Zelo missionário. Ela não entendeu que precisava derrubar as cercas, precisava sair. Jesus não falou que era para pregar em todo mundo? Pregar em todo mundo, eles não entenderam essa palavra. Eles estavam tão contentes ali com a descida do Espírito Santo, Deus operando milagres, mas eles achavam que a igreja era só ali em Jerusalém. Só ali em Jerusalém. Eles esqueceram de missões. Tá vendo? Essa foi a falha da igreja primitiva. Podemos dizer assim, o zelo missionário. Mas nós vamos aprender que Deus resolve esse problema. O Espírito Santo, ele é o mestre da igreja. Nós vamos aprender como que o Espírito Santo vai atuar para que a igreja, para a expansão da igreja acontecer, para que a igreja derrube as cercas, né, vamos dizer assim, de Jerusalém, que a igreja saia para outros grupos. Porque até então, irmãos, olha que coisa interessante, nós temos no mundo, até então nesse período, nós tínhamos, antes da descida do Espírito Santo, antes do cristianismo, nós tínhamos dois povos no mundo. Ou era judeu, ou era pagão, que é chamado de gentil. Gentil e pagão é a mesma coisa. Ou a pessoa era do povo da nação de Israel, né? Ou era judeu, ou era pagão. Só tem esses dois povos, em se tratando do mundo espiritual, né? Da religião. Por quê? Porque Deus escolheu uma nação. Deus escolheu uma família, a família de Abraão, família patriarcal, formou uma nação e entregou para essa nação a sua palavra. Entregou como deve ser o comportamento do homem de Deus, da mulher de Deus, os filhos, tudo Deus determinou, Deus construiu, usou essa igreja, tá bom? E quem não era judeu era pagão, era gentil. A palavra gentil significa isso aí. Então, dois povos. Mas agora, com a igreja, nós temos um terceiro povo. Agora nós temos o povo judeu, nós temos o povo gentil e nós temos a igreja. Mas só que a igreja até agora, ela está entre o povo judeu. Mas Deus vai por meio do Espírito Santo, vai usar uma estratégia para que haja a expansão da igreja. Mas só que sobre a expansão da igreja eu vou falar. Só que não é hoje não. Na próxima aula, tá bom?